Graça e paz, minha irmã querida e meu irmão querido, do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela sua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. Aleluia. E vamos iniciar mais um estudo de hoje, aleluia. Continuamos em Deuteronômio 11, do versículo 13 ao 15 hoje. Glória a Deus. E qual que é a palavra de ordem para hoje, minha irmã e meu irmão? E quando eu digo palavra de ordem, é palavra de fé. É palavra para motivar cada vez mais a nossa fé. E a palavra de ordem é vontade de Deus que você venha comer e se fartar em nome do Senhor Jesus. Aí você pode perguntar, mas irmã, então eu vou responder, está dentro do nosso estudo de hoje, aleluia. Então, para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do relógio mundial de oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, sempre despertando em você a fé de que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quem é o justo? Eu e você, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Amém? Então vamos orar? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho querido, eu te agradeço porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. É o Senhor que tem sido o Deus da provisão. O Deus da provisão, o Deus que não nos deixa, Senhor, passar nenhum tipo de necessidade. Então eu coloco diante do Senhor, Pai, essas portas que precisam ser abertas, Pai. Eu coloco diante do Senhor. Porque a Tua palavra fala, Pai querido, que portas fechadas, Senhor, portas que o Senhor fecha, ninguém abre. E as portas que o Senhor abre também ninguém fecha. Então, em nome do Senhor Jesus, faz um milagre, Pai. Faz um milagre para essa irmã que está desempregada, para esse irmão que está desempregado, para essa pessoa que precisa passar nessa faculdade, que precisa conseguir essa carteira da UAB, esse irmão que precisa conseguir a carteira de motorista, essa irmã que precisa, Pai. Abre portas, o Senhor é o Deus que abre portas. O Senhor é o Deus da provisão, Pai querido. O Senhor cria portas para que possa ser aberta para o seu povo, Pai querido. O Senhor é o Deus dos milagres. Então, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é o Deus que multiplica o azeite, o Senhor é o Deus que multiplica os pães. O Senhor é o Deus da provisão, Pai. Porque é da vontade do Senhor que nós venhamos nos comer e nos fartar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Então, Senhor, eu coloco todas essas coisas diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje, qual é a porta que você precisa que seja aberta, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, minha irmã e meu irmão. Então vamos ao nosso estudo de hoje. Aleluia. Bem, então veja que do versículo 13 ao 15, nós temos então a narrativa, né? Novamente Moisés fazendo aqui a narrativa de todos os benefícios que nós temos por obedecer ao Senhor. E segundo os estudiosos do Torá, essa parte aqui, ela corresponde à segunda parte do Shema, que é justamente a profissão de fé citada por todo judeu que é religioso, tá? Porque o judeu que não é religioso, na verdade, minha irmã e meu irmão, ele não está nem aí para o Shema, tá bom? Pois a primeira parte está em Deuteronômio 6, do 4 a 9, tá? Que é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é um, tá bom? E ela se dirige ao indivíduo, tá bom? Vamos ler aqui o Shema. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te recomendo estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo teu caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão profundais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém, né? Aí dizemos amém. E como eu já falei aqui, o Shema é uma das principais orações do povo de Israel que eles recitam ao deitar e ao levantar, né? Pois nela se repete os mandamentos do Senhor, de obedecer aos mandamentos do Senhor, porém de obedecer por amor e não por temor ou medo do Senhor, né?
ou por algum motivo, tipo de adquirir riquezas, honras, né, ou outras espécies de recompensa. Então, este é o significado do versículo 13, tá bom? Aí no versículo 14, começa então a lista de benefícios, sendo principais deles a chuva. Pois se Israel fizesse a parte dela, né? Se Israel fizesse se os israelitas fizessem a parte deles, que era obedecer ao Senhor e obedecer por amor, então o Senhor faria a parte dele, que é enviando a chuva para Israel. E essa chuva ela viria o quê? No tempo apropriado, que é à noite, para que não perturbasse. E essa é uma das explicações. E a outra explicação é que essa chuva cairia na sexta-feira do Shabat, quando todos estivessem em casa. Entendeu? Aí o texto fala: darei chuva à tua terra ao seu tempo. Tá? E aí cairia o que? As chuvas temporãs, que são as chuvas que são aquelas chuvas precoces que caem no começo da temporada, que eles jogam ali, que eles plantam as sementes, né? Justamente para a semente germinar, e depois a chuva, as outras chuvas que vão cair já no finalzinho, justamente para nutrir os grãos, né? Que é a chuva serôdia, que é justamente perto da colheita. O Senhor faz tudo ao seu tempo, tudo ao seu modo e ao seu tempo, entendeu? E entenda que quando o texto disse para que recolhais o teu grão, então isso significa que o Senhor promete não só uma boa colheita para Israel, como ele promete também que os inimigos de Israel, eles não iriam colher a colheita deles. Porque quantas pessoas aí que trabalham para outros colherem, gente? Quantas pessoas que trabalham e depois vem o inimigo e rouba tudo. E rouba. E fica com a melhor parte da colheita da pessoa. Isso não é do Senhor, isso não é bênção de Deus, né? Isso não é promessa do Senhor. A promessa do Senhor é que você venha comer e se fartar. E se fartar, né? Aí veja que no versículo 15 diz: e darei erva no teu campo, né? Para os teus animais, e eles comerás e fartar-te-ás. Então aqui é expresso também o cuidado de Deus com os animais, pois eles não precisavam ir pastar em lugares distantes. E aqui dentro desse versículo tem a bênção também, que o alimento seria abençoado até dentro do nosso ventre. Porque tem pessoas que comem, mas não se fartam nunca. Nunca, nunca, nunca. Né? Mas aí no versículo 16, Moisés volta novamente a advertir o povo, né? Fazer novamente advertências ao povo, que é o nosso estudo a partir de segunda-feira, tá? Porque hoje o Espírito Santo de Deus quer nos trazer uma sabedoria, tá? Então veja que quando o Senhor diz, né, que estaria enviando a chuva, então nós sabemos que uma das consequências dessa chuva, que viria no tempo certo e na medida certa, seria uma boa colheita de grãos, né, de uva, de azeite, e até o animal teria uma vida boa e tranquila com abundância de erva da erva do campo. Pois o plano de Deus é que o homem coma e venha se fartar. E para que essa vontade de Deus se cumpra, ele abençoa não somente a terra, para que produza bastante alimento, como também o estômago do homem, né? Pois é preciso que o alimento que o homem coma venha fazer bem. Gente, não tem coisa pior do que você comer e não se sentir bem, ou a pessoa ter uma doença e não poder comer, não é? Então, se este é o plano de Deus, a pessoa comer e se fartar, então a quem pertence, minha irmã e meu irmão, este plano econômico da miséria que nós temos aí no mundo? Eu não vou nem dizer no Brasil, tá? Vou dizer no mundo. Porque, na verdade, esse plano econômico que está no mundo, comandando este mundo, né? Que em vez de promover o crescimento econômico e gerar mais empregos, né? E controlar essa inflação, de modo que as pessoas que vêm diminuir o índice de pobreza, o índice de miséria,
né? Pelo contrário, só tem aumentado esse índice de extrema pobreza, né? Que já atinge 1 bilhão de pessoas. Dizem que é 1 bilhão de pessoas. Isso significa que esse 1 bilhão de pessoas, gente, estão vivendo aí sem suprir suas necessidades básicas, tá? Necessidades básicas de nutrição, de água potável, de saneamento, de moradia, de tudo. Então, de quem que vem esse plano econômico? Esse plano econômico aí diabólico, de onde vem? Né? Porque de Deus não é, só vem de quem? Vem do diabo e de pessoas que realmente servem ao diabo. Porque pessoas que são de Deus, não. As pessoas que são de Deus, elas vão lutar o tempo todo para acabar com esse plano da miséria, para diminuir a miséria que está nesse mundo, né? Para que mais pessoas venham colher a justiça de Deus. As pessoas que são de Deus, elas vão lutar o tempo todo para que mais pessoas tenham dignidade, tenham uma vida mais digna, tenham uma vida melhor, né? E ainda que não, seja em qual segmento elas estejam, seja na política, sejam trabalhando, seja como pastores, elas sempre vão lutar pelo bem para que pessoas alcancem essa dignidade, essa justiça do Senhor. Seja até mesmo como uma dona de casa, elas vão sempre querer exercer a justiça de Deus aqui, a bondade, a benignidade. Agora, os filhos das trevas, aqueles que estão aqui para fazer a obra do diabo, eles vão colaborar para que não aconteça esse bem de Deus, essa justiça do Senhor. Porque esse plano econômico da miséria, ele não vem do Senhor. Isso não é plano de Deus, né? E aí as pessoas, né, podem perguntar, mas por que o Senhor permite? Mas por que Deus permite tudo isso? Se Deus é soberano, por que Ele permite? Aí nós encontramos a resposta justamente no versículo 13. Porque a Torá, ela nos traz resposta para tudo, tá? Porque a humanidade tem se afastado cada vez mais dos mandamentos do Senhor. E a humanidade, na verdade, ela não tem cumprido os mandamentos do Senhor nem pelo amor e nem pelo temor. Ela não quer cumprir os mandamentos do Senhor nem pelo amor, porque o certo é cumprir os mandamentos do Senhor por amor a Ele. Mas ela também não quer cumprir os mandamentos do Senhor nem pelo temor. Entendeu? As pessoas estão cada vez mais afrontando o nosso Deus, o nome do nosso Deus, blasfemando contra Ele, com suas atitudes, com suas irreverências, com seus comportamentos, né? O que é o ímpio? O ímpio, ele não só tem o prazer de pecar, como tem o prazer de levar o outro ao pecado. É esse que é o ímpio, né? Porque o pecador, ele se reconhece como pecador e ele fala, eu sou um miserável pecador. Mas o ímpio não, o ímpio ele tem prazer em pecar e em levar outros ao pecado. O prazer dele é levar mais pessoas ainda ao pecado. Entendeu? Né? E não pense, minha irmã e meu irmão, que ser abençoado por Deus é ter dinheiro, tá? Não pense. Porque os filhos do perverso, eles não estão na miséria. Tem muita gente aí que é filho do perverso, que é rico e abastado, que é cheio de dinheiro. Quando eu oro aqui e profetizo para que você, minha irmã e meu irmão, seja rico e abastado, que você tenha dinheiro, é para que você venha com seu dinheiro fazer as obras do Senhor. Porque tem muita gente aí que é rico e abastado, está fazendo a obra das trevas, que está investindo no reino de Satanás. Agora, você tem que prosperar para você investir no reino do Senhor. Porque se você prosperar e ficar falando mal de pastor, mal de igreja, querer falar o que o pastor está fazendo com o dinheiro, o que o pastor está querendo fazer com aquele dinheiro, quanto que o pastor está gastando, Deus não vai te prosperar.
Você tem que prosperar com o coração inocente, com o coração que vai investir em missões, com o coração que vai investir naqueles missionários que estão lá no campo. Você vai investir. Agora, se eles estão gastando certo, se eles estão usufruindo de forma correta, isso aí já é problema deles. Mas você está investindo neles, crendo que eles estão fazendo a obra certa, a obra correta. Este ministério aqui é um ministério pequeno, mas é um ministério que já recebe ofertas. E essas ofertas são investidas em ministérios que são grandes. E todo mês eu mando para aquelas pessoas que investem a prestação de contas. É algo que eu aprendi na Torá, que eu aprendi com Moisés, esta prestação de contas. Se outros não têm, problema deles, mas se você sentiu inclinação do Espírito Santo de investir, invista, minha irmã e meu irmão. Não perca essa chance de ser o investidor do reino. Não perca, porque o Senhor está de olho em você. Os olhos do Senhor estão de olho em você. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Os filhos do perverso estão investindo no reino de Satanás. Então não perca a chance de ser um investidor no reino do Senhor. De investir em profetas, de investir em missionários, porque às vezes você quer tanta conversão de um filho seu, de um sobrinho seu, e às vezes é naquele missionário lá que você investiu que vai evangelizar aquele irmão que um dia vai chegar até naquele seu irmão, que vai chegar até naquele seu sobrinho. Entendeu? Porque o nosso Deus, ele não fica como devedor de ninguém. Entendeu? E não é pelo muito, é pelo fazer parte, como diz um pastor muito querido que eu amo, que tem aí. Entendeu? Minha irmã e meu irmão. Tá? Então os filhos do perverso, eles são tão miseráveis que eles têm dinheiro, mas eu tenho certeza que eles comem e eles nunca se fartam. Eles nunca se fartam. Porque eles são gananciosos, sempre em ter mais, mais, mais. E eles querem mais para quê? Para sempre fazer as obras das trevas e sempre investir no reino de Satanás. Entenda isso, minha irmã. Que o caminho para nós é orar por santificação, é pedir perdão todos os dias, é pedir ao Senhor misericórdia por nós, pela nossa casa, pela nossa nação, pelo nosso país. A minha voz já está ficando ruim, tá? É pedir misericórdia mesmo, em nome do Senhor Jesus. Porque é isso que os rabinos ficam fazendo ali no Muro de Israel. Às vezes você fica ali, nas ruínas daquele muro ali. Às vezes você fica ali vendo os rabinos ali, ó, batendo no muro, achando que estão ali batendo a cabeça, estão ali pedindo misericórdia pelas nações, pelo povo de Israel. Pedindo misericórdia ao Senhor, pedindo misericórdia, recitando o Shema, recitando as orações e pedindo, Senhor, tenha misericórdia, porque eles acreditam que se eles não orar pedindo misericórdia, a terra não vai produzir, Deus não vai enviar chuva e o povo vai morrer de fome. O povo vai morrer de sequidão. Uma terra seca, ela produz pestes, ela produz pragas, produz doença e o povo é aniquilado. Então, minha irmã e meu irmão, nós temos que pedir perdão ao Senhor todos os dias, o tempo todo, e dizer, Senhor, faz brotar esse amor verdadeiro no meu coração cada vez mais, no coração de cada familiar meu, de cada amigo, de cada parente, de cada vizinho, de cada pessoa que eu conheço, Senhor, de cada pessoa que eu conheço, de cada pessoa que me conhece, Pai. Faz brotar esse amor verdadeiro por Ti, que todos reconheçam que Tu és o único Deus que existe. E que venhamos temer o Teu santo nome, Pai. Te obedecer e temer Teu santo nome. Mas tenha misericórdia de nós, Pai. Não desista de nós, enquanto família, enquanto povo, enquanto nação. Tenha misericórdia, Deus. Afasta de nós toda praga, toda peste, toda doença, toda enfermidade. É misericórdia todos os dias, minha irmã e meu irmão. Amém? Que o Senhor, eu espero que te ajudado tremendamente com esse estudo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te torne rico e abastado, cada vez mais rico mesmo,
para você ser um dizimista fiel, ofertante da casa do Senhor, sustentadores de profetas e de missionários. Que o Senhor te dê cura, te dê saúde, saúde física, saúde emocional, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entra bendito de meu Pai seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128. E eu volto na segunda-feira, se o Senhor assim permitir, mas não perca mais tarde a oração que é feita com a nossa irmã querida Maristela Miranda. Um beijo, fique com Deus, amo você.